Dia 14 de julho, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Viva o sobrenatural. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Lucas, capítulo 9, versículos 16 e 17. Segundo nos é narrado pelo Evangelho, a multidão era composta por aproximadamente 15.000 pessoas. Os discípulos encontraram um menino que trazia consigo 5 pães e 2 peixes. Aos olhos humanos, essa quantidade de alimento era completamente insuficiente para tantas pessoas. Tanto é que até mesmo os discípulos que viviam todos os dias ao lado de Jesus não viam isso como solução e questionaram Jesus. De fato, quando se olha com os olhos físicos, você não consegue enxergar o sobrenatural. É humanamente impossível alimentar 15.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Quando você tem uma visão de fé e confiança, entretanto, de fato reconhece que o Deus a quem serve é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Deus ressuscita mortos e, se for preciso, traz à existência coisas que não existem para nos abençoar. Quando você tem uma visão de fé e confiança, acredita no sobrenatural. Eram só 5 pães e 2 peixes, mas alimentaram uma multidão, e as sobras foram guardadas em 12 cestos. De onde vieram esses 12 cestos para armazenar as sobras? É possível crer que em meio àquela multidão havia alguém com muita fé que acreditou ser impossível estar na presença do Mestre e voltar de mãos vazias. Tenha fé e generosidade com o pouco, que ele lhe devolverá o muito. Por isso, qualquer que seja a situação e a circunstância pelas quais você passa hoje, o que fará diferença é a sua decisão de acreditar e exercer fé. Deus realizará o milagre que você precisa e está buscando. A frase de hoje é: o milagre acontece quando você decide entregar o que tem nas mãos de Jesus. Lendo mais uma vez, o milagre acontece quando você decide entregar o que tem nas mãos de Jesus. E lendo mais uma vez ainda, o milagre acontece quando você decide entregar o que tem nas mãos de Jesus. Hoje é o dia 195 de 365, a leitura bíblica de hoje é o Salmo 84 e a palavra-chave de hoje é suficiente. Você já tem o suficiente, ainda que você pense que é pouco, para alcançar coisas maiores. O menino tinha 5 pães e 2 peixes. Ele entregou o que ele tinha, ele entregou tudo o que ele tinha nas mãos de Jesus. Jesus apresentou ao Pai em oração. Depois que ele apresentou ao Pai em oração, ocorreu a multiplicação. Aquilo que você tem na sua mão tem o poder, o potencial de chegar a lugares que você não imagina, que você não pensou, que você nunca imaginou.
Então, o que você tem já é suficiente para que você avance, para que você vá adiante. Então, exerça a sua fé e creia que você pode viver o sobrenatural de Deus. E lendo aqui mais uma vez a frase, o milagre acontece quando você decide entregar o que tem, entregar o que já tem nas mãos de Jesus. Entregue o que você tem nas mãos de Jesus. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 84. E o Salmo 84 nos diz assim: Como eu amo o teu templo, ó Senhor Todo-Poderoso! Como eu gostaria de estar ali! Tenho saudade dos pátios do templo de Deus, o Senhor. Com todo o meu ser, canto com alegria ao Deus vivo. Ó Senhor Todo-Poderoso, meu Rei e meu Deus, perto dos teus altares os pardais constroem o seu ninho, e as andorinhas fazem a sua casa onde cuidam dos seus filhotes. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Felizes são aqueles que de ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. O Monte Sião era o monte em que o povo de Israel buscava e adorava a Deus. Então, quando ele fala aqui no verso 5, felizes são aqueles que de ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião, ele está dizendo que felizes são aqueles que recebem força de Deus e que gostam, querem, desejam andar em direção ao lugar de adoração ao Senhor, que querem estar na presença do Senhor. Verso 6. Quando eles passam pelo vale das lágrimas, ele fica cheio de fontes de água, e as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. Aqui no verso 6 existe uma promessa, ele está dizendo que quando as pessoas que gostam de estar na presença de Deus passam pelo vale das lágrimas, que era um lugar ali, ele fica cheio de fontes de água, ou seja, por onde aqueles que querem estar perto de Deus passam, Deus faz que exista abundância, que existam fontes de água, e as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. 7. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. Eles verão o Deus dos deuses em Sião. Veja que o verso 7 nos traz uma informação. Enquanto vão indo, enquanto estão no caminho, enquanto estão em direção a Deus, a força deles vai aumentando. Eles verão, aqui, eles com certeza verão o Deus dos deuses em Sião. Às vezes, nós pensamos em desistir no meio do caminho. Às vezes, nós pensamos, será que Deus vai responder que eu vou ver a resposta de Deus? E o verso 7 está dizendo, enquanto vão indo, enquanto vão prosseguindo, enquanto vão avançando, enquanto não desistem, mas prosseguem, a força deles vai aumentando. Eles verão o Deus dos deuses em Sião. Então, se você está pensando em desistir, preste atenção. É enquanto você vai indo que a força vai aumentando. Não retroceda. Continue indo, mesmo que pareça difícil, porque de você continuar indo, a sua força aumentará e você verá o Deus dos deuses em Sião. Sião é o lugar em que eles buscavam a Deus. Então você vai ver a Deus, você vai ter o resultado, a resposta que você está buscando de Deus na presença dele. Sião representa a presença de Deus. 8. Escuta
a minha oração, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Ouve-me, ó Deus de Jacó. 9. Ó Deus, abençoa o nosso protetor, o rei que tu escolheste. 10. É melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão de entrada da casa do meu Deus do que morar nas casas dos maus. 11. O Senhor Deus é a nossa luz e o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo. Ele lhes dá tudo o que é bom. E 12. Ó Senhor Todo-Poderoso, como são felizes aqueles que confiam em Ti. E agora eu faço um convite para que você aceite a Jesus. Aceitar a Jesus significa fazer essa oração que está aqui na tela, que é a oração de confissão. Nessa oração, você confessa que Jesus é o Senhor e que você quer Ele como Senhor da sua vida, como aquele que vai guiar, orientar, vai dirigir os seus passos e conduzir você por essa vida, e que você entende que é pecador e que precisa de Jesus. Deus enviou Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus para morrer por toda a humanidade. Então nós aceitamos a Jesus e confessamos Ele, dizendo que reconhecemos que Ele é que nos salva. Salvar significa que Ele nos limpa dos nossos pecados, que Ele nos justifica. E com isso, quando aceitamos a Jesus, recebendo a justificação dos nossos pecados, podemos ir até Deus. E Ele nos dá o Espírito Santo para nos guiar até o céu. O Espírito Santo é o próprio Deus, é o Espírito de Deus, morando em nós, em todos os que aceitam Jesus. E, quando você faz essa oração, o seu nome vai ser escrito no livro da vida. O livro da vida é o registro de nascimento no reino de Deus. Da mesma forma que quando uma criança nasce, ela recebe o seu nome, o seu registro no cartório, quando você aceita Jesus, o seu nome é registrado no reino de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse 20 que haverá um dia de juízo final. Apocalipse é o último livro da Bíblia onde estão escritas as coisas relativas ao final dos tempos. E haverá um dia de julgamento final, mas aqueles que estiverem com o seu nome escrito no livro da vida herdarão o reino dos céus. Você vai terminar essa oração em nome de Jesus, vai confirmar com amém, que significa que assim seja, e depois de fazer essa oração, procure uma igreja que prega que somente Jesus salva, que somente Jesus merece todas as orações. Você não precisa de nenhum santo, imagem, amuleto, porque Jesus morreu, pagou os nossos pecados, Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele está à direita de Deus, Ele ouve, Ele consegue ouvir as suas orações e as de todas as pessoas. Ele tem esse poder de ouvir diretamente as orações de todos e interceder junto ao Pai. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele veio e morreu para que nós, como seus irmãos mais jovens, seus irmãos mais novos, pudéssemos chegar até Deus. Então, ore a Jesus e Ele lhe guiará. E depois que você fizer essa oração e procurar uma igreja para que você participe dos estudos da Bíblia, se dedique a estudar e conhecer a palavra de Deus. Na Bíblia, você vai conhecer mais a respeito de Jesus e entender o que Ele quer e tem para a sua vida. Deus abençoe o seu dia grandemente. Diga a glória ao Pai, porque o Pai enviou Jesus para morrer e dar a salvação a nós. Diga a glória ao Filho, porque o Filho, que é Jesus, veio e deu a vida por nós. Ele merece glória e honra por tudo que Ele fez e por tudo o que Ele é. Ele é o Filho de Deus.
e dê glória ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos acompanha, nos consola, nos socorre, nos ensina, nos orienta, e Ele está conosco sempre até a eternidade. Amém e amém. Eu vou deixar aqui no canto superior direito um vídeo que fala sobre o Salmo 23. Se você quer uma meditação a respeito do Salmo 23, acesse esse vídeo e que Deus abençoe a sua vida. Se você lembrou de alguém que precisa ouvir a mensagem de hoje sobre viver o sobrenatural, sobre ter mais fé em Deus, sobre ter confiança de que Deus não abandona, de que Deus não esquece, de que Deus não desiste, compartilhe esse vídeo para que essa pessoa receba confiança, para que essa pessoa receba fé, para que essa pessoa tenha certeza, convicção de que Deus não falha, de que Deus não esquece. E se você lembrou de alguém que ainda não aceitou Jesus, que ainda não fez essa oração aqui, que está aqui na tela, compartilhe para que essa pessoa ouça falar a respeito de Jesus e receba a salvação e possa chegar até Deus. Deus abençoe o seu dia grandemente e, mais uma vez, dê glória ao Pai, dê glória ao Filho e dê glória ao Espírito Santo sempre, sempre. Amém e amém.